Vitória do Vascão, bateu no Atlético Mineiro por 1-0. Olha, foi um jogo que o Vasco soube sofrer. Vamos falar da partida. E deu um ar de esperança, não digo nem mais de esperança, deu quase certeza, por assim dizer, que o Vasco não vai cair. O time vai sair dessa e ainda vai beliscar uma coisa a mais. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, mais um vídeo para o Vasco Velocidade, acompanhando o nosso Vasco. Antes, mandando que vocês dêem aquela moral ao nosso trabalho, sempre feito com amor ao gigante da colina e à Fórmula 1. Vocês curtem, compartilhem, comentem, espalhem para geral, porque aqui a galera tem moral, aqui tem todos TVs. Bom, o Vasco superou novamente o Atlético Mineiro, tinha vencido no turno, na estreia lá por 2-1, e venceu o Galo de novo no retorno. E olha, tem semelhanças com o jogo do turno, que no turno o Vasco pressionou o Atlético Mineiro no início da partida e foi compensado com gols logo aos 4 minutos de jogo. Um cruzamento do Piton, que o Vaguete cabeceou, o Arana fez uma defesa espetacular, mas no rebote o Serginho marcou. E ainda no embalo da torcida, o Vaguete quase fez um golaço, nesse tempo inicial da partida, de um cruzamento que ele voou de peixinho, cabeceou no travessão. Se tivesse entrado, eu lembraria um pouco do gol do holandês, do Van, esqueci o nome do cara, na Copa do Mundo em 2014, também, que foi um lançamento que ele mergulhou de peixinho, gol de peixinho, cabeceou e cobrindo o goleiro. Teria sido um golaço parecido com aquele, só que o do holandês foi de fora da área, e o do Vaguete, se tivesse entrado, teria sido na área, mas o mergulho foi lindo, mas a bola bateu no travessão. Depois disso, a partir dos 25, 27 minutos, o Vasco baixou as linhas, até falei com o irmão Emerson Rocha, que o Vasco estava baixando demais a linha, dando muito espaço para o Atlético Mineiro, até chutar de fora da área. Mas no primeiro tempo, embora que nesse período o time mineiro começou a paquerar a área do Vasco, o Vasco não sofreu tanto, Teve um mergulho de peixinho do Hulk, que foi para fora, um chute perigoso, se não me engano, do Paulinho. E só, no segundo tempo é que o Vasco recuou demais, aí o Atlético fez uma pressão. O Léo Jardim, pelo menos 3 ou 4 vezes, fez belas defesas. Aliás, uma nota de cascudo para o Léo Jardim, o Gui, que é o mascote do Vasco, realizou seus lindos sonhos de subir com o time, entrar no campo com o time, com o Gabriel Peck, que é um jogador que ele mais gosta do time, realizou esse seu sonho, realmente de emocionar, mostrou que realmente é o nosso Moedo da sorte, Ele estreou subindo no Maracanã e o Vasco venceu, É um anjinho da guarda desse time. E o Léo Jardim passou pelo Gui, não cumprimentou o Gui. Eu achei, não tem obrigação de cumprimentar, tudo bem, mas não custava nada. Mas no jogo, realmente aquilo me entristeceu, uma coisa triste, lamentável, mas na partida ele teve
uma boa atuação, fez pelo menos 4 defesas, principalmente no segundo tempo, que segurou o resultado. O Vasco perdeu boas oportunidades de contra-atacar. Teve um lance do Gabriel Peck que, para mim, foi pênalti. Né? Ele foi puxado na área, embora ele tenha conseguido chutou imprensado, mas ele foi puxado, era para o VAR, inclusive, né, ter chamado o árbitro. Mas valeu, o importante é conquistar os 3 pontos de casa. Isso aconteceu. No momento, o rival está empatando em 1-1 com o Curitiba. Com isso, o Vasco está pulando na classificação geral, ultrapassando o Curitiba. Ainda não sai da zona de rebaixamento, mas fica com aquele... Se um time mostrar essa gana que mostrou na partida, com sangue nos olhos, como estivesse jogando numa final de campeonato, como estivesse brigando pelo título, é questão de tempo do time sair da zona de rebaixamento. Agora, vocês verem que, como um técnico de verdade, faz toda a diferença. Se tivesse o Maurício Barbieri ainda, a gente estaria ainda sem esquema tático, confuso, um time taticamente confuso, sem jogadas. É uma coisa, técnico com T maiúsculo, extrai muito os melhores que tem do seu elenco. A prova disso é o Ramon Dias, que não estava na beira do gramado, ele foi expulso no empate contra o Bragantino, teve que cumprir suspensão, assim como o Filipão não pôde ficar na beira do gramado, também foi expulso no último jogo do Atlético Mineiro. Mas, enfim, o time, cada jogo mostra evolução. Esse esquema 3-5-2 veio para ficar. Teve umas peças que tiveram boas atuações do Léo Jardim, o Léo, Serginho, não só pelo gol, também confundiu bastante a defesa do Atlético Mineiro. Miguel, que apesar de não ter feito gol hoje, aquela cabeçada no travessão e outras jogadas também que preocupou a defesa do Atlético Mineiro. Então, quer dizer, o time mantendo esse balo vai sair na zona de rebaixamento. Agora terá um desafio muito grande, que será enfrentar o Palmeiras domingo que vem, às 6h30 da tarde, no Allianz Parque. Lembrando que o Vasco ainda não venceu o Palmeiras no Allianz Parque. A última vitória do Vasco em São Paulo foi ainda quando o Palmeiras jogava no antigo estádio que eles mandavam jogos no Pacaembu. Que seja, aí já pensou, Vasco venceu o Palmeiras lá no Allianz Parque, que moral vai dar a equipe, independente dos outros resultados dos times diretos contra a zona de lá, o Vasco até sai na zona de abaixamento. Agora, uma coisa que também entristeceu o coração, deu pena, é o Gabriel Dias. Ele veio de um ano sem atuar, de uma contusão séria, né, e se machucou. Ele tinha acabado de entrar no lugar do Robson, se machucou, saiu chorando no gramado. Ainda o departamento de comunicação do Vasco ainda não falou da gravidade da lesão. Muito provavelmente fará exames nessa segunda-feira, e na terça é que a gente vai saber qual é o grau da lesão, ou se foi apenas um susto. Que seja apenas um susto, porque é uma coisa boa. Imagina ele, né, ficou 1 ano e meio recuperando uma grave lesão, e quando volta se machuca seriamente de novo. Então, é isso, galera.
valeu pela evolução de novo da equipe, principalmente pelos 3 pontos. Se tivesse segurado 1-0 contra o Red Bull Bragantino, teria saído da zona de rebaixamento, que, aliás, teria sido até, se não me engano, seria a 3ª vitória seguida do Vasco, já que o Vasco venceu o Grêmio, depois de empatar com o Bragantino. Se tivesse segurado 1-0 contra o Bragantino, teria vencido 3 vezes seguidas, o que ainda não aconteceu nesse campeonato. Aliás, nem venceu 2. Venceu o Grêmio e depois empatou com o Bragantino. Quem sabe agora contra o Palmeiras no Allianz Parque, o time consiga essa 2ª vitória consecutiva no Brasileirão 2023. Aliás, é a 4ª vitória do Vasco na competição, sendo que 2 no Atlético Mineiro. Ou seja, no momento, o Atlético Mineiro é responsável por 50% das vitórias do Vasco. Vai valer o mesmo, aí mais importante, não tomamos gol de Paulinho, nem gol de Allan Kardec, que são crias do Vasco, estavam enfrentando o Vasco, nenhum deles fizeram valer a lei do ex. Agora, tem uma coisa também que me estranhou, foi a opção do Ramon Dias em não contar com o Pumita na partida, já que ele não foi relacionado. O Jair até entendo a questão por lei, já que a filha dele nasceu, nesse momento está nascendo. Porém, o Cano, por exemplo, a filha dele nasceu e ele foi para o campo. Podia o Jair participar da partida e depois ir para a maternidade, ficar com a esposa no nascimento da filha. Mas, de qualquer forma, era uma lei que permite, e o Jair, o Vasco liberou o atleta para acompanhar o nascimento da filha. Já o Pumita também estava merecendo ser sacado há muito tempo. Eu esperava no jogo contra o Bragantino que a reserva fizesse ele acordar para a vida, mas foi quando ele entrou em campo que o Bragantino explorou muito, pouco, o time paulista não virou a partida, na ocasião. E eu acho que essa ausência do Pumita, do uruguaio, na lista de relacionados, seja um puxão de orelha do Ramon Dias, para assim o Pumita acordar para a vida. Posso dizer, despertar o melhor no futebol dele. Já que na marcação ele realmente sempre foi deficiente, mas ofensivamente ele sempre foi bom. Ele era bom. E uns tempos para cá caiu de produção. Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que a gente vai dividir em 2 tempos. A coletiva do Emiliano Dias, já que o Ramon estava fora, da suspenso, não podia participar da coletiva, e o time foi comandado pelo auxiliar técnico e filho do Ramon Dias. Até mais.